Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos a respeito da área da ciência da informação, que envolve arquivologia, museologia e biblioteconomia aqui no Brasil. Eu sou o Lucas Jorge Vendo, mestrando no programa de pós-graduação em ciência da informação da URGS, e hoje nós recebemos aqui para uma conversa que promete ser muito instigante, a Magda Almada Soares, que é graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela também tem uma especialização em gestão da informação e inteligência competitiva, e é mestranda, aliás, e é mestre em preservação e gestão do patrimônio cultural em ciências e saúde. Esse é o mestrado que ela fez lá pela Fiocruz. Magda, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Farol. Olá, Lucas, muito obrigada pelo convite e parabéns aí para o Farol, né, que tem essa iniciativa sempre de divulgar e de fazer a disseminação da informação de forma tão comprometida e tão dedicada. Muito obrigado. A Magda tem uma experiência desde 2000 com biblioteca universitária, ela tem conhecimento sobre gestão de dados, sobre bases, alguma coisa sobre formatos e padrões bibliográficos, e aqui na nossa conversa eu vou começar essa provocação para que a gente converse sobre esses temas e ainda outros, a partir daquilo que foi o projeto de mestrado, na verdade, aquilo que foi o mestrado da Magda, que é um assunto muito interessante, sobre preservação digital de documentos sonoros, eu posso me referir dessa forma, né? E ela vai detalhar agora isso na sequência, com essa provocação que eu faço, para que ela conte um pouco sobre o projeto, que foi o mestrado dela, e as interfaces, possibilidades desse tema, né? Então, me sinto muito honrada de estar aqui no canal, né, de estar participando, agradeço mais uma vez, e minha aproximação com o tema foi, né, o acervo arquivístico sonoro do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa Oswaldo Cruz Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, onde eu nasci, moro, trabalho, estudo, até eu ter um convite, né, para Porto Alegre. Foi em 2012, quando eu estava fora do mercado de trabalho, e surgiu um projeto de gestão documental na casa, e eu participei da seleção e comecei a participar do projeto e me aproximei, no primeiro momento, do acervo sonoro, né? Então, assim, as colegas do setor, assim, sempre muito solícitas, sempre muito colaborativas no nosso trabalho, e isso ajudou muito para poder que o trabalho ficasse redondinho. E aí, nesse momento, em 2012, eu conheci, né, me aproximei da minha orientadora, que seria no futuro minha orientadora, né, que é a professora doutora Laurinda Rosa Maciel, a qual foi extremamente generosa, respeitosa, com contribuições muito ricas em todo o trabalho. Eu tenho todo o agradecimento a ela. E depois fiquei em outros setores da Fiocruz, ainda com o trabalho de gestão documental, mesmo tendo a formação em biblioteconomia, mas a questão da gestão documental era realmente uma questão de organização bem básica, né? Então, assim, eu não invadi a área dos colegas de arquivo, não, por favor, porque eu sou muito grata a eles, são colegas maravilhosos. Era realmente uma organização, assim, bem básica, de ordem cronológica, alfabética, quase, né, que como se fosse uma biblioteca, mas eram pesquisadores que queriam seus acervos bibliográficos e arquivísticos de forma organizada. Então, eu fiquei pela Fiocruz. Quando foi em 2019, num evento até no mês de março, surgiu, né, a possibilidade de uma bolsa para poder documentar um manual de padrões de metadados para documentos arquivísticos digitais, visando a preservação digital, né? E aí eu participei, né? Fiquei bolsista do projeto. Nesse projeto me aproximo mais da preservação digital, porque em 2013, antes de ter grupos no WhatsApp ou de ter fóruns, apesar que antes já tinha fóruns, né? Mas teve uma época que os e-mails também eram listas de discussão. Então, eu sempre acompanhei muito as listas de discussão, bibliotecas digitais, onde o professor Miguel Arellano, responsável, né, da Rede Cariniana de Preservação Digital, também era responsável da lista. Então, eu sempre estava por lá pelas listas, né, conversando, debatendo. E, em 2013, ele fez o convite de eu ser representante regional da Rede Cariniana. E em 2019, né, quando eu falei, fui justamente
me ajudou, né, contribuiu para que eu participasse como bolsista desse projeto de metadados. E, então, foi feito um crosswalking dos metadados descritivos e técnicos, porque ainda é a fase da gestão, né, porque sem gestão não há preservação, e dessa fase de aplicação da gestão do crosswalk dos metadados descritivos e técnicos dos 4 gêneros, né, o audiovisual, o iconográfico, o sonoro e o textual, seja representante digital, seja nato digital. Essa foi a proposta, né? O manual está disponível no site do sigda.fiocruz.br. Tem lá vários documentos, assim, muito importantes e pertinentes à área, que a Karina Prachedes, que é responsável, junto com a Ivone, junto com o Francisco, Érica, e os outros, Renata e outros colegas lá do SIGDA, né, do DAGE, trabalham com muita dedicação, afinco, né, sobre a questão da preservação digital no âmbito da arquivologia. Então, aí me aproximei, e o grupo, né, fizemos um grupo de trabalho que era semanal, para os debates, né, para a construção desse manual, né, onde todos estão lá, né, colaborando, cada um representando o seu gênero documental, e aí eu me aproximei mais ainda do sonoro, porque quando em 2012, eu não tinha, né, com certeza, a maturidade, o olhar que eu tinha já em 2019. E o que eu percebi? Quando chegou na vez de fazer o levantamento dos metadados do sonoro, falava assim, caramba, mas o sonoro, ele se divide. Ele tem documento sonoro como registros musicais, ele tem documento sonoro como registros radiofônicos, ele tem documento sonoro como entrevistas, relatos, depoimentos, que é o foco. Né? Tanto que os documentos sonoros da Casa Oswaldo Cruz utiliza a metodologia da história oral, por serem entrevistas, né? E aí me chamou a atenção de buscar, então, metadados que fossem de história oral. E aí tem, né, o OHMS, que é britânico, né? Eles fizeram justamente os metadados descritivos direcionados para documentos como entrevistas. Então, aí, assim, aí foi avançando, foi se desdobrando, porque antes eu pensava que eu poderia adaptar os metadados que estavam sendo usados em músicas, né? Mas aí eu falei assim, não está funcionando, estou perdendo tempo, não está dando certo. E depois eu falei assim, bom, os cientistas sociais, os antropólogos, historiadores, eles também usam metadados, né, na parte da história oral. Então, eu vou lá buscar. Mas não era essa a questão. Eu tinha que ter o olhar como arquivista para aquele documento, porque ele nasceu arquivista. Então, mesmo que os historiadores, os antropólogos, cientistas sociais utilizem e se apropriem e se dediquem mais a documentos sonoros como entrevista, primeiro, né, eles se dedicam primeiro do que os arquivistas, e até um movimento político isso, né, isso até é uma provocação que eu me atrevo a fazer, que eles fazem esse movimento político, as manifestações e as conquistas e avanços nas áreas, muito com contribuição dos documentos como sonoros como entrevistas. Não sei se eu cheguei a te responder. Claro, sim, e é muito interessante perceber que, conforme a gente vai se aprofundando ou ampliando o conhecimento em relação a algum tema que a gente está tratando, a gente acaba percebendo as particularidades que aquele assunto, aquele tema, aquele tópico tem, né? E aí é legal a tua percepção de que, olha, não vai ser possível fazer da mesma forma como se fosse um arquivo sonoro musical, né, ou uma gravação fonográfica de algum tipo, né, é necessário olhar para a particularidade daquele documento e aquilo que ele carrega. E era essa, inclusive, uma das perguntas que eu te faria, quais são as especificidades desse tipo documental, né, que tu pôde identificar ao longo do trabalho, assim, e se na tua opinião existe algum tipo documental que está embebido em algum valor maior do que outro tipo documental, assim, ou se isso é tudo muito contextual, se depende do propósito, né, que aquele material foi criado e que ele poderá vir a ser usado depois, né? Então, são essas duas perguntas, assim, se tu consegue identificar as especificidades desse tipo sonoro, que é o documento, e sim, existe algum documento que carrega junto de si algum valor qualitativo maior do que outro ou não, né? Ah, sim, percebo. E aí tem as minhas, digamos assim,
não sei, minhas inquietudes, né? Que eu falo assim, caramba, mas ele já, esse gênero já está acontecendo e o sonoro está aqui sempre esperando, a vez, a voz, caramba. Mas, enfim, eu entendo que realmente política, né? Política é uma questão assim, muito forte que eu observei. É a política e as pessoas. Então, as pessoas fazem todo o diferencial quando elas fazem as parcerias dos grupos de estudo ou de trabalho, mensalmente, quinzenalmente, para reunir forças e conseguir completar um estudo, né, ou o interesse de falar, aqui também precisamos que tenha atenção, a dedicação, como lá, como acolá, né, nesse sentido. Então, eu percebo, sim, que tem um gênero, pelo menos nacional, né, o patrimônio audiovisual já tem o seu próprio dia. E eu acho maravilhoso, porque o sonoro e o audiovisual são muito próximos, mas é óbvio que o audiovisual tem todo um olhar, uma atenção, que eu percebo diferente, assim, para melhor, né? E mesmo que eles tenham vários desafios, né? Nós vemos que a Cinemateca fica, né? Pelo menos estava até então, desejo que não fique mais, muito desamparada, e outros órgãos ligados ao audiovisual que ficam, né? E isso também é uma obsolescência, isso também é o desuso, isso também cai na questão de, então não está salvaguardando, né? Então cai nesse conflito, que é o que nós buscamos sempre frisar, sobre a preservação, não só a digital, mas a física, né? Às vezes eu percebo alguns discursos falando tanto da preservação digital, mas quem está falando, o colega que está falando, peço licença, não fala da produção, né, da gestão. E eu me pergunto, caramba, então como que foi a gestão desse documento, desse acervo, se ele já está falando direto da preservação, assim, porque eu vejo um muito junto com o outro. Então, às vezes eu sinto falta desse diálogo e também sinto falta de falar assim, e o que aconteceu com o físico, né? Porque como está muito em voga o nato digital, e também tem seu valor, claro, mas e o físico, como que ele está? Ele tem alguma manutenção? Ele tem alguma conservação? Como que está a situação do físico, né? Porque se o digital tem a necessidade, o objetivo geral, né? Do acesso assim, que o físico continua existindo, né? É para ele continuar existindo. Ele só vai ter a possibilidade de outras pessoas poderem consultar sem estar desgastando aquele material, sem estar deixando alguma perda. Eu percebo nesse sentido. E também para poder alcançar mais o público, porque pode ser um livro que só tenha no Rio Grande do Sul. E eu estou precisando no Rio de Janeiro, então ele está digitalizado, ele está preservado, né? Porque digitalizado e preservado também são distintos, e alguns convidados, né, tem que a fala que são sinônimos, assim, mas eu percebo que são processos diferentes. Mas, enfim, isso é também outro debate. E na questão de realmente fazer a difusão da informação, da ciência, né, da cultura, eu percebo nisso, mas precisa ainda falar melhor, falar mais sobre a fase da produção, a fase da gestão desses documentos arquivísticos, bibliográficos, museológicos, para que sim, numa segunda fase, né, ou numa próxima fase, vamos falar agora da preservação digital, porque a preservação digital tem níveis, né, tem momentos, porque a preservação digital é um processo, e ainda tem dúvidas sobre esse processo, né, ainda se precisa ficar voltando lá no início para explicar que é um processo, que não é só você ligar o seu computador e ter uma plataforma e já está tudo preservado. Não, tem testes, né? Tem empacotamento, tem armazenamento, tem vários, e por isso que os metadados são tão necessários, que aí eu tento fazer o link agora com o momento que eu fui bolsista, que eles são fundamentais até quando fazemos o plano de avaliação de gestão de riscos, porque dependendo se for alto, se for intermediário, ele ele impacta, né, se aquele documento digital será preservado ou não. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas, Lucas. Sim, respondeu, e eu gosto de pensar nessa relação entre dados e metadados, considerando que os metadados dão forma ao dado, né? Sim. Sem os metadados, a gente consegue produzir
pouco valor em relação aos dados em geral, né, até porque a gente acaba normalmente vendo apenas a superfície de tudo aquilo que está por trás, né, de todo o tratamento que existe por trás daquilo que nós estamos vendo. Então é interessante essa leitura, assim, e também pensar na relação de dependência entre uma coisa e outra, né. Nesse caso em específico, eu acho que seria interessante que tu comentasse um pouquinho sobre como é constituído esse acervo sonoro que tu acabou tratando no teu projeto de mestrado, no mestrado em si, né? Por alto, antes, né, brevemente, tu acabou comentando que eram, em geral, entrevistas ou registros desse nível, mas produzidos por quem, em que contexto, ou varia muito, assim, mas acho que, de maneira geral, é possível extrair uma leitura em relação a isso, né? Ah, sim, claro. Os registros sonoros, eles existem, né, os documentos sonoros, vou repetir melhor, os documentos arquivísticos sonoros, como entrevistas, porque, dependendo da instituição de memória que ele esteja, ele pode ser o arquivístico, ou bibliográfico, ou museológico, né? No Museu do Homem, na França, onde é feito um trabalho com Telemetra, que é uma ferramenta que contempla da gestão à preservação digital, por isso que eu fico muito nessa tecla, né, devido ao trabalho que eu acompanho deles e leio, eles trabalham os documentos sonoros, mas no viés do museológico. Então, aí é uma diferença, porque são outros procedimentos, tratativas, né, normativas, sempre na visão do museu. Como o documento sonoro do objeto de estudo é um documento arquivístico sonoro, então eu faço muita questão de frisar, justamente para poder mencionar que ele teve momentos, né, dentro do arquivo, da arquivologia, do patrimônio cultural, que percebo que os aspectos legais existem, os aspectos técnicos, os aspectos institucionais, mas então o que falta, né? Então percebo essa interseção da aplicação realmente dos técnicos, terem mais técnicos que façam, né, seus grupos de trabalho, de estudo, que busquem parceria com projetos de extensão, como o Farol é um projeto maravilhoso, mas que tem projetos como o professor Miguel na preservação digital, e outros, mas para buscar, assim, realmente essa rede de apoio, para poder avançar, porque senão continua desde a origem, né, desde a produção, com deficiência. E aí essas deficiências impactam nas características da arquivologia, né, na autenticidade do documento, na organicidade, na integridade, e aí se impacta lá na base, lá na produção, a preservação digital, eu, de fato, não sei como vai conseguir acontecer com essas deficiências, né, porque até onde é estudado não se consegue. Tem essa questão, e você falou outra coisa, Lucas, desculpa, que eu ia mencionar aqui agora. Eu havia questionado qual que é o contexto de produção. Sim. Os documentos arquivos sonoros como entrevistas, da Casa de Oswaldo Cruz, eles são mais antigos do que a própria fundação da Casa de Oswaldo Cruz, né? A fundação da Casa de Oswaldo Cruz é em 86, e esse final de 80, da década de 80, é onde vai retomando o Arquivo Nacional, a Política Nacional de Arquivos. Em 91, né, vem. Então, assim, tudo está muito imbricado, né? Está tudo muito próximo, mas as instituições, como a Fiocruz, o CPDOC, né, da Fundação Getúlio Vargas, e outras instituições que têm documentos sonoros, elas não ficaram no aguardo do governo, como estava contemplado na Constituição Federativa do Brasil, artigos, né, como artigo 05, 126, 125, que contempla que o governo, nas esferas estadual, municipal, nacional, estariam amparando, estabelecendo tratativa para os documentos. Então, isso não aguarda isso acontecer, né, porque realmente estava tudo muito emergente, então, cada instituição foi se amparando com a outra, né, tanto que o início da casa tem muito o tratamento, né, o pensamento dos arquivos sonoros e do arquivo pessoal, que eles estão muito próximos, eu vou falar daqui a pouquinho, com a Fundação Getúlio Vargas, que também trabalha depoimentos.
só que trabalha os depoimentos de uma forma como um documento, né? É um documento sonoro, é um depoimento, é um relato, é uma entrevista. Não tem essa apropriação do arquivo, né? Das diretrizes que o arquivo contempla, não tem. Não está nesse viés, está num viés mais antropológico, mais de cientista social, que é o viés da fundação, que foi o que está sendo, que eu percebi nos estudos, né? Não sei se tem outros estudos que faz diferente, mas até onde eu fui é dessa forma, tanto que os documentos sonoros como depoimentos, como entrevistas, são bem cultural na Fundação Getúlio Vargas e na Casa Oswaldo Cruz. Ele é um bem cultural e ele é um bem patrimonial. Por quê? Porque ele tem uma política de acervos. Então, desde esse momento que ele tem uma política de acervos, que até menciona, que até faz vista, né, para que se tenha uma política de preservação digital, uma outra publicação, né, contemplando o assunto e as diretrizes, faz com que ele seja um bem patrimonializado. E aí, com esse bem patrimonializado, tem os estudos, né, tem a pós-graduação, tem os grupos de estudo, grupos de trabalho, e vai se fortalecendo, porque vai tendo força, né, tem representantes na Unesco, tem representantes em outros setores do patrimônio, da preservação digital, então, assim, todos se esforçando e se dedicando para que avance, né, os processos, que se pratique, né, que se tenha prática. E os documentos sonoros como entrevistas, eles têm um crescimento exponencial, uma retomada, quando os arquivos pessoais são criados, porque a partir dos arquivos pessoais, que é todo aquele conjunto dos gêneros, né, nos arquivos pessoais pode ter, né, assim, tem o arquivo pessoal do pesquisador Lucas, e lá tem entrevista, vai fazer também entrevista com você, mas tem entrevistas lá que você já fez em outros locais, faz parte do seu arquivo pessoal, né? Suas fotos, a parte iconográfica, textos, prêmios, então tudo faz parte do seu arquivo pessoal, toda a documentação, de toda forma. E nessa questão, se o depoente menciona, né, pesquisadores que eram próximos, que também estavam naquele mesmo projeto, então ele também é convidado para fazer a entrevista. E com isso, os documentos sonoros foram tendo esse crescimento exponencial e esse olhar, né, de como que é importante as entrevistas, como nós estamos fazendo agora, né, os podcasts. Eu até menciono os podcasts na dissertação. Eles são documentos como entrevistas, mas documentos arquivísticos só se eles estiverem atrelados a um projeto de metodologia da história oral. A URGS, né, tem um repositório que ela lançou em 2017 ou 2019, de repositório de entrevistas, né, de documentos sonoros, e aí eu achei muito bacana essa iniciativa, né, deles, dos colegas lá, os colegas daí, né, terem essa dedicação, porque é importante estar realmente fazendo a difusão, a divulgação científica também por meio dos documentos sonoros, como podcast, como os musicais, como os radiofônicos, enfim. Mas que bom que os podcasts existem e tomaram agora esse crescimento exponencial para que a gente possa estar aqui, né? Eu aqui do Rio, você aí do Rio Grande do Sul, senão nós ainda não estaríamos nos falando, pelo menos. É interessante ver como os novos contextos, especialmente esses que são digitais, vão trazendo ou provocando a ciência a pensar também ou a refletir sobre o que fazer, né? Nesse caso em específico, é um exemplo bem prático que tu trazes, né? Essa mídia, esse formato podcast, por exemplo, é uma coisa inédita para pesquisas nessa tua área, muito provavelmente até 10 anos atrás, né? Talvez. Estou chutando uma data aqui, né? Se popularizou, né, mais recentemente. Então, aí, a partir daí, o que fazer com isso, né? Como tratar esse tipo documental também, e nesse caso, a gente pode dizer que o podcast ele é nato digital, e ele permanece digital durante todo o seu ciclo, né? E aí abre uma outra possibilidade de discutir, de ampliar o debate em torno desse tema em específico, mas muito interessante. Eu tinha notado aqui um momento em que tu falou uma questão que interpreto dessa forma, né, uma relação entre
digitalizado e preservado, né? Eu queria que tu desenvolvesse Sim. um pouco mais uma argumentação nesse sentido, porque eu acho que pode dar um caldo, uma conversa em torno disso. Assim. Ah, sim, claro. São dois processos diferentes, mas não distantes, né? Às vezes, quando nós ouvimos a palavra diferente, podemos associar que está distante, mas não é a mesma coisa, né? O processo de digitalização, ele, de certa forma, me atrevo a dizer que ele está imbuído na preservação digital, mas ele não é a preservação digital, porque o processo de digitalização, ele não precisa, né, das camadas que prevê a preservação digital, como os DIPs, como os AIPs, que são os empacotamentos, armazenamentos, os metadados técnicos, descritivos e, com certeza, de preservação. O processo de digitalização, ele não contempla isso, porque não faz parte da prática dele, da estrutura dele, né? Mas ele prevê que a próxima etapa seja a preservação digital. E aí, o que é esse processo de digitalização? Nesse processo de digitalização, ele faz parte da gestão, seja arquivística, museológica, bibliográfica, eu percebo que ele é uma parte, né, do primeiro momento, que é o momento de produção, dessa aplicação, né, ou dessa gestão, porque tem lugares na literatura que fala que primeira fase, produção, aplicação ou gestão, então por isso que eu acabo mencionando os três termos, mas é nesse sentido. E quando eu chego no processo de digitalização, de preservação digital, eu percebo que, então, esse processo de digitalização, ele está bem ajeitado, né? Ele está bem estruturado, os metadados adotados, né? Quais foram os metadados que foram direcionados para esse documento arquivístico, bibliográfico ou museológico, estão todos aqui, os descritivos, esses descritivos, ele faz alguma interoperabilidade com o sistema de gerenciamento do arquivo ou da biblioteca, porque a biblioteca tem vários sistemas de gerenciamento. No arquivo, tem o Atom, que faz o sistema de gerenciamento, que até é usado na base ARC, né? Que é disponível, todos podem fazer pesquisas muito ricas para o arquivo, né, da Casa de Oswaldo Cruz, mas ele precisa do arquivo emática, que faz a preservação. Então, um faz o armazenamento e o outro faz a preservação. E com o gerenciamento de bibliotecas, né, tipo assim, um exemplo do Aleph, que é um sistema, uma plataforma muito potente. Ele faz o gerenciamento, mas você precisa prever quais são aqueles campos que seriam obrigatórios dos seus metadados descritivos para poder ele fazer a interoperabilidade, se ele vai conseguir, né, se eles vão conseguir fazer diálogo. E aí, nessa equipe, os colegas da TI precisam estar junto, justamente para tirar essas dúvidas da parte, né, que fica por trás, porque o XML, ele é codificado justamente porque ele faz esse trabalho dos metadados que consegue ser utilizado na preservação digital. Então, assim, para mim, está tudo muito nítido que está relacionado, imbricado, que como se fosse, grosseiramente falando, uma corrente, um elo, junto com outro elo, até se formar uma pulseira ou um colar, mas precisa para fazer um ciclo, né, precisa que um elo esteja ajeitado, acertado com o outro, para que consiga se finalizar o ciclo, porque se um elo tiver rompido, a preservação digital lá no final não vai acontecer. Porque na hora do empacotamento, que estabelece, né, nem que prever, que estabelece que tenham que ter os metadados, então, se eles estiverem com algum rompimento, com alguma dificuldade de integridade, então não vai funcionar, vai dar diferença. Então, por isso que a fase da gestão é extremamente importante, e parece óbvio dizer, e às vezes o óbvio a gente precisa dizer, que ela precisa estar acertadinha, né? Assim, quais são os metadados descritivos que eu vou precisar para depois falar lá com a preservação digital, porque tudo que é feito, né, depois vai ter um resultado, né? Vai só se integrando para que lá no final tenha um resultado, que é a preservação digital, que tem vários níveis, né? Tem aquela preservação digital que pode-se dizer de nível simples, né? Que é quando você já faz o processo de digitalização de imagens fixas. A maioria, eu acredito, né, até onde eu vi, de repente tem scanner que não, né? Que são scanners mais caseiros,
Mas os scanners de empresa, de instituição, ele já gera o TIFF. E o TIFF é um formato para preservação digital. Mesmo que ele é pesado, mas ele ainda é o critério para que seja. Né? Tem outros debates, né, de outros aí, do JPEG 2000, do PDF/A, mas ele sempre teve mencionado que ele faz parte, porque ele consegue depois ser lido lá na Arquivemática, que é o programa, né, a plataforma que, enfim, trabalha com a preservação digital, que tem aquele momento lá do site que você pode fazer testes para ver se realmente você conseguiu estabelecer e estruturar os metadados necessários para aquela gestão bibliográfica ou arquivística, museológica. Então, assim, são fases, né? É um processo. Você tem os testes, mas você tem que ir desde lá da sua produção. Eu vou pegar um CDD, né? Que eu adoro CDD. Eu vou pegar CDD e eu vou definir aqui quais são os metadados que são principais, para que depois ele participe lá da preservação digital. Mas aqui na produção eu tenho, então eu vou entrar no sistema de gerenciamento e verei quais são os elementos, né, que são os metadados, que estão descritos lá. E como os metadados de descrição, eles fazem, né, interoperabilidade com o MARC 21, que faz parte da biblioteconomia, com a ACR2, com Dublin Core, a própria Library of Congress trabalha diretamente com eles, né, eles têm um trabalho lindo lá. Toda vez que eu entro no site, eu falo assim, será que é a primeira vez que eu entro aqui? Está tão lindo. E, enfim, eles têm, né, grupos dedicados, comitês, né, diretos só de metadados, só de preservação digital para tal tipo de livro, tipo obras raras. Tem só um grupo para esse tipo de obra. Então, assim, eles têm esses avanços. E com os descritivos, então opera, né, o Dublin Core, na maioria das vezes, né, porque como ele já é um padrão e também, né, faz parte da ISO, então toda essa questão, e o modelo AIS, mas o modelo AIS, que é um modelo conceitual, que é uma tradução da ISO, ele é um modelo, né, ele te dá diretrizes, recomendações para você fazer, e que também é adotado, porque ainda não teve um outro que pudesse substituí-lo, e acredito que não terá, porque ele é bem direcionado, e autores nacionais e internacionais sempre cita, né? Então, eu percebo esse processo, que são 2 processos que participam, como, por exemplo, né, o processo de digitalização, naquele momento que o TIFF é gerado, né, criado, ali já começou um processo de preservação digital simples, porque aquele documento digital não foi tratado, né, no processo de digitalização, e aí eu preciso, né, estruturar um diagnóstico, né, precisa ter um diagnóstico desse acervo, o acervo que for, né, bibliográfico, museológico, arquivístico, e nesse diagnóstico é necessário que tenha essa estrutura de como será esse processo de digitalização, os critérios que serão estabelecidos, e esses critérios vão conversar com a preservação digital, ou seja, um processo acaba estando atrelado ao outro, né? São fases distintas, mas um processo precisa do outro, digamos assim. Mas está digitalizado, está fazendo a gestão, está tendo, digamos, está disponível. Eu fiz 5.000 obras raras da história do Rio Grande do Sul. Eles estão digitalizados e estão disponíveis no site, mas eles não estão preservados, porque eles tiveram só essa primeira fase, né? Dando um exemplo assim bem simples. É muito bom a gente discutir essas questões, porque aí a gente percebe o quão árduo é o trabalho e que falta muito assim para a gente poder ter processos que sejam bem estabelecidos e que todos ou que a maior parte das pessoas conheça, né? E aí que tenha domínio em algum momento para poder fazer, mesmo aí no nível pessoal mesmo, né? Uma correta gestão de tudo aquilo que produz, especialmente aquilo que é digital, porque a gente fica produzindo documentos num nível pessoal o tempo todo, né? A nossa conversa está muito boa, mas a gente já está se encaminhando para o fim do episódio. Que pena. Posso encerrar, considerando toda a tua experiência e tudo isso que a gente conversou agora,
gostaria que tu trouxesse para nós algumas ideias de boas práticas em termos de gestão de dados digitais, assim, para que talvez a gente consiga, enquanto profissional no trabalho, ou mesmo no nível pessoal, em algum momento, conseguir alcançar essa ideia da preservação digital das coisas, né, dos documentos que são natos digitais e dos documentos que são migrados para o ambiente digital em algum momento por meio da digitalização, né, daí fazendo um link com o que a gente estava conversando há pouquinho. Sim, uma coisa que eu percebi quando estava no finalzinho já para fazer a defesa, é que no seriado, né, sobre a Rainha Elizabeth, não sei se você viu, tem os colegas que viram, na segunda temporada, no episódio 6, foi localizado no castelo Marburg, que todo o território tinha caixas e caixas e latas de acervos audiovisual e sonoro. Nossa, mas os meus olhos brilharam, porque eu falei, caramba, eles deixaram as entrevistas gravadas, enterradas, olha que tesouro. Claro, também tinha documentos, né, cartas e fotos, né, tinha até foto do tio da Rainha Elizabeth com Hitler, e isso foi um verdadeiro problema político que ela teve que administrar também, mas a parte que tinha as entrevistas, porque assim, se tem uma foto, você até dá alguma desculpa, digamos assim, né? Ah, eu fiquei na foto porque eu fui obrigado, alguém tinha uma arma nas minhas costas, mas e uma entrevista? Como é que você vai falar que aquilo que você gravou ali, naturalmente, como é que você, o tom da sua voz muda, né? Se você tiver obrigado, se você tiver, de alguma forma, a tonalidade da voz muda. E quem tem muita experiência com entrevistas, né, percebe até nos gestos faciais se, né, depois a gente está desconfortável, se está acontecendo alguma coisa, para até interromper, talvez. Então, assim, esse link que foi feito, né, e eu entrei em contato com a colega bibliotecária da biblioteca, né, da Beach Library, e me respondeu imediatamente sobre os metadados que é usado, para documentos sonoros, né, mas enquanto bibliográficos, e eles têm várias galerias lá para a parte de documentos sonoros. Então, assim, é muito rico, né? A Sociedade Britânica de História Oral fez um documento na época da pandemia, deixou disponível no site para ser construído em conjunto, já que todos estavam isolados. Então, você podia construir ele em conjunto para atualizar, para adaptar, deixou esse recurso. Então, eu falei assim, caramba, que memória, né? Que história, que cultura. E aí eu fico mais encantada ainda com os documentos sonoros. E a questão dos dados, né? E os documentos sonoros depende da apropriação da instituição, se ele é avaliado como parte desses dados de pesquisa, como parte desses dados de pesquisas científicas, né? Eu entenderia até agora que ele está contemplado, porque se os arquivos pessoais, que eles fazem parte, o próprio arquivo sonoro, ele tem essa consulta, né, ele tem essa dedicação para a sociedade civil, para a sociedade acadêmica, então eu entendo que também tem esse viés dos dados, e a preservação digital é inadiável. Mas o que precisa, e eu não sei se já tem esse trabalho, eu ainda não localizei, né, é que precisa de um diagnóstico, que foi o que eu percebi com o estudo. O diagnóstico é a base de tudo, que é aquela base lá da produção, daquela estrutura que vai desenvolver os metadados, passo a passo, as políticas institucionais, enfim, você vai, a seleção, a avaliação, todo o acervo sonoro será contemplado por preservação digital? Ou só o que já está no Audacity, né, que é uma ferramenta utilizada para documento sonoro como entrevista? Ou o que está em HD, ele tem manutenção, não tem manutenção, ele também poderá ser contemplado? Então, porque este acervo sonoro da casa, ele participou de um processo de digitalização em parceria com o Instituto Moreira Salles em 2017. Então, naquele momento, já tinha um olhar para a preservação digital, porque ali já fez o documento mandatório, né, a matriz, como dizemos, para poder fazer uma preservação digital. Então, assim, aí está na sala de segurança, a cópia e tal, mas e a continuação? E outros? O que fica contemplado? Então, fica contemplado só os documentos sonoros que participam dos arquivos pessoais, ou os depoimentos, as entrevistas avulsas, né, que em 2021
Não, foi em 2022 mesmo, antes da ministra da Saúde, a doutora Anísia, foi entrevistada pelo documento. Então, a entrevista dela faz parte desse documento, desse acervo arquivístico sonoro. Então, assim, esses critérios precisam ser estabelecidos, como os critérios que existem para todos os outros, para as obras raras, para acervos iconográficos, todos precisam ter o critério de seleção para saber qual será o pontapé. E esses critérios, e essas medidas, e essa avaliação de risco, e o processo de digitalização, e o processo de catalogação, ou de tratamento arquivístico, ou de tratamento museológico, eles precisam estar contemplados, mencionados num diagnóstico. E diagnóstico ao estado do arquivo, ou ao estado do acervo bibliográfico, ou ao estado... Precisa, então, é necessário que se tenha. Eu ainda não vi algo nesse sentido de fazer essa projeção, né, de ter o diagnóstico prevendo a preservação. A nossa colega Eliane Pontes, né, da Vídeo Saúde da Fiocruz, mencionou, né, que ela estava fazendo um diagnóstico da Vídeo Saúde, que são documentos arquivísticos audiovisuais. Mas, assim, não é o comum que percebemos, né? Percebemos os assuntos um pouco apartados, tanto na arquivologia, tem hiatos, assim, de eventos que não se contempla arquivo e patrimônio, ou arquivo e preservação. Os simpósios temáticos ficam tendo hiatos, sabe? Isso também impacta na divulgação científica, na difusão da ciência, da divulgação, de como queira se apropriar. Então, eu percebo esses digamos assim, esses detalhes que fazem toda a diferença se somar. Né? Por isso que eu menciono ao final que as pessoas, né, os profissionais, os interessados, fazem toda a diferença para que aconteça, né? Porque nós somos o primeiro recurso informacional, porque nós somos oralidade. Então, eu percebo essa questão, né, assim, eu ainda tenho interesse em continuar os estudos, né, claro, mas até o momento é a observação que eu tenho, né, dos meus apontamentos, inquietudes e provocações continuam, né. Isso é o que nos motiva a fazer pesquisa, e que bom que tem gente olhando também para esse assunto e para tantos outros temas que são relevantes. Às vezes a gente até não tem noção da completude, da profundidade que esses temas ou que essas discussões podem suscitar debates interessantes, né? Seguindo o protocolo aqui do nosso episódio, de encerramento do nosso episódio, eu quero te pedir para deixar uma dica cultural, duas dicas culturais que tu tenhas em mente, para que as pessoas que estejam nos ouvindo possam também entender um pouquinho das tuas referências, assim, em termos de conteúdo cultural. A gente vai deixar os links sugeridos ou as referências daquilo que a Magda citar na descrição desse episódio aqui no YouTube e também nos outros agregadores. Sim. A Rede Cariniana, né, que trabalha com tanta dedicação à preservação digital, e o professor Fabiano está lá. E, professor Fabiano, muito obrigada por eu estar aqui no Farol, e parabéns por conseguir reunir profissionais assim tão dedicados, como o Lucas, que está aqui comigo, e outros colegas. E, então, a preservação digital, a Rede Cariniana, sim, porque está sempre nessa atenção. Lá tem um glossário, lá tem um outro trabalho, que é reunião de produção bibliográfica na área de documentos audiovisual sonoro. Então, sobre os podcasts, né, que são documentos sonoros, eu percebo, assim, iniciativas muito positivas, como a do Farol, né, que eu não canso de registrar, mas de outros movimentos dentro da Universidade, né, de Rio Grande do Sul, como o ECOA, como também os colegas da História, que fizeram um repositório de documentos com história oral. Então, foram, assim, caminhos que eu percorri para poder entender melhor o que eu estava, né, me propondo a estudar, a oferecer. Tem os colegas também da Universidade Federal da Bahia, que também trabalham com podcast e oferecem até oficinas, assim, mini oficinas, né, só para poder se nortear melhor quem tem interesse em fazer podcast e tudo. Tem também o podcast Quirino, certo, que teve a entrevista do professor Carlos Fico, da UFRJ, que ele fez uma declaração de amor para os documentos sonoros como entrevista, coisa mais linda, porque ele falou que ele demorou tanto a ter acesso aos documentos sonoros como entrevista. Quando ele conseguiu, né, aí sim, ele
confrontou com o que ele tinha de documento escrito e viu que na entrevista tinham muitos mais detalhes, e isso enriqueceu a pesquisa dele e fez ele chegar ao produto que ele precisava. Então, assim, que eu me lembro, tem também, assim, o patrimônio, né, material, não vejo ainda a dedicação com os documentos sonoros como entrevista, aqui fica meu manifesto. Mas o do patrimônio cultural imaterial, sim, ele traz toda a dedicação aos documentos sonoros, porque a oralidade está, né, contempla nas tribos indígenas, nas tribos quilombolas, e em todo fazer e saber dos povos, dos grupos que estão ali direcionados no folclore até, né, nacional. E é muito rico os trabalhos que são feitos. Então, a oralidade é fundamental nesse momento. Então, o livro do professor José Roberto Severino é bem bacana sobre essa questão. Também deixo aqui dicas, né, de trabalhos lá mesmo da casa de Oswaldo Cruz, tem o site, depois eu passo todos esses links, se quiser, para consultarem, né, se tiver interesse. Na arquivologia, a professora Ana Carla, da Unirio, fez um livro recentemente, aí contempla, né, a parte da gestão, para depois, no outro capítulo, mencionar a preservação digital. É muito bacana, é muito importante, né, que tenha esse olhar, como você fala, né, a popularização da ciência, da comunicação, da informação, para que a produção científica aumente, né. E os eventos, né, eventos de história oral, onde aí agora tem um simpósio temático de arquivo e patrimônio, e aí vai falando de preservação, vai falando de documento sonoro. É dessa questão que eu percebo que é dessas questões que precisa, né, que nós tenhamos esse olhar. E que tenha mais podcasts sobre assuntos para todos nós aí estarmos atualizados. Magda, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pela participação conosco aqui neste episódio do Farol. Obrigado por enriquecer o debate, estar aqui conversando, dedicando um pouquinho do teu tempo para abordar esses temas. Falamos hoje sobre preservação digital, gestão de dados, sobre documentos sonoros e outros temas relacionados aqui, importantes para a nossa área da ciência da informação. Obrigado por trazer essas temáticas para o nosso podcast. Você ouvinte, se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar esse link com os seus amigos, com quem mais você considerar que possa se interessar pelo tema, e também seguir o Farol lá no Instagram, né? O Farol no Instagram é o @farolci.urgs, e aí eu vou soletrar URGS, né? UFRGS. O Farol é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também ao Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade. Acompanhe mais sobre o projeto nas nossas redes sociais e até uma próxima.